Glória a Deus. Apocalipse 14, do versículo 1 até o versículo 7. Diz assim a Sagrada Escritura: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Não se achou mentira e na sua boca não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Vou repetir o versículo 7. Dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Título da mensagem: Porta dos fundos, portas do inferno e os 3 tipos de pó. Eu li esse texto por conta do versículo 7, da parte que diz: Temei a Deus e dai-lhe glória. Só para não ficar descontextualizado, eu li os outros versículos para entender este momento aqui da igreja vitoriosa, para entender este momento da igreja triunfante, da igreja gloriosa com Cristo. Não vou entrar nos detalhes aqui dos versículos anteriores, até porque minha mensagem é uma mensagem temática, então eu vou usar desse versículo que eu citei, o 7, que eu repeti, e não vou citar aqui, não vou entrar nos detalhes aqui de quem são os 144.000, é a igreja, aqueles que seguem o Cordeiro, é a igreja, né, mas precisaria de um outro momento para fazer uma ministração sobre esta passagem para entender melhor. Mas o que eu quero frisar é temer a Deus e dar-lhe glória, porque versículo 7 continua dizendo: Temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e a adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Em Provérbios 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor, eu vou ler, Provérbios 9 e o versículo 10, a palavra do Senhor nos informa o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência, é prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, temer a Deus é o princípio de alguém que é sábio e quer ser sábio. E conhecer o santo, isso é prudente, isso é prudência. Saber quem é Deus, quem é o Senhor, como ele age, como ele não age, o que ele faz, o que ele não faz, e assim por diante. Salmo 14, e o versículo 1, um salmo bastante conhecido, tem a seguinte expressão: diz o insensato no seu coração. Algumas versões diz o nécio, outras diz louco. Diz o insensato, o nécio, o louco no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Diz o nécio, diz o louco: não há Deus. Deus não existe. E a sequência diz que eles se corrompem e praticam abominações. Praticam abominações. Então, primeiro, não teme a Deus, não conhece a Deus, não tem a prudência, não tem a sabedoria de conhecer a Deus, que é o princípio de toda a sabedoria. É conhecer a Deus, é temer a Deus, e conhecer o santo. E então nós temos aqui
uma amostra do que é pesado, né, sobre as pessoas que não conhecem a Deus, porque eles vão viver sempre errantes. Observe. O título diz: Porta dos fundos, porta do inferno e os três pó. Os três tipos de pó, ou os três pó. Alguém fica bem curioso para saber essa terceira parte, né? Os três pó. O que será isso, né? Porta dos fundos, eu coloquei esse título justamente para chamar a atenção neste momento, tem uma equipe, digamos assim, de comediantes, entre aspas, né? Porque tem muitos comediantes que são bons e temem a Deus. Mas, pelo tempo que vivemos, o tempo do fim, esses comediantes dessa equipe, dessa turma chamada Porta dos Fundos, que eu nunca tinha assistido, na verdade nunca assisti, que antigamente parece que só tinha pelo canal do YouTube suas apresentações grotescas de um mau gosto, ofensivos, alguns chamam de humor ácido, eu chamo de blasfêmia mesmo, que falam contra Deus. Já tem outras passagens, outras ocasiões que eles fizeram algumas apresentações, alguns shows, alguma gravação, blasfemando do Senhor Deus, porque não tem temor a Deus, não conhecem a Deus, né? Mas o capítulo 14, que nós lemos, do versículo 1 ao 7 de Apocalipse, ali mostra que apesar e a despeito de toda a investida, de toda a blasfêmia e de todos os levantes, de todo o mal que se apronta nessa terra e que se levanta contra Deus e contra tudo que é Deus, a despeito disso, apesar disso, a igreja é vitoriosa e ali mostra que Deus está no controle e nada passa sem ser sob o controle de Deus. Muito embora as pessoas olhem e digam: onde está Deus se está acontecendo tantos males? Deus não perdeu o controle, não há descontrole. Há sim uma sequência de acontecimentos que são profetizados, que são permissão de Deus, mas que no fim, no futuro, no fim, a igreja gloriosa estará com o Cordeiro, como nós lemos ali. E os que seguem o Cordeiro estarão com ele, estarão ali cantando, ninguém vai saber o cântico, a não ser aqueles que estão com o Cordeiro, e assim por diante. Então, a despeito de todos que se levantem, todos os levantes, e de todos que se levantam contra a obra, contra Cristo, contra a igreja, contra o Evangelho, em todos os séculos, desde o princípio, desde o primeiro dia do Evangelho, desde quando Cristo estava ali, já com 2 anos de idade, que os magos foram perguntar para Herodes onde estava aquele que havia nascido rei, já houve ali aquela investida, enfim, né, passagem bastante conhecida também, e a mortandade das crianças, e José vai com sua esposa e Jesus para o Egito, depois o seu irmão que eles voltem, através de um sonho que José teve de um anjo indicando isto. Então sempre houve perseguição, sempre vai haver, mas nós estamos no tempo do fim, tempo final, e tempo do fim, os tempos finais, que compreende os últimos dias da primeira vinda, a segunda vinda de Cristo, e nós sabemos pelas profecias que estamos perto do tempo do fim mesmo. Então existe um levante muito grande. Então esse porta do fundo, esse primeiro ponto da mensagem que eu quero falar nessa noite, me levando em mente essa equipe, né, esses nojentos, digamos assim, não quero usar de palavras macias não. Esse porta dos fundos que eu coloquei aqui no meu esboço é um lixo que veio do esgoto do inferno, realizado por loucos. Um dos seus mentores ali, Gregório do Vivier, ele é um esquerdista, alguém que não teme a Deus, que está ali com esses projetos. Teve outra ocasião que ele já fez sobre a Arca de Noé. Tem agora nesse momento eles estão ali fazendo um especial de Natal, onde apresentam Jesus homossexual, apresentam, enfim, é até difícil de falar isso. É horrível, um negócio assombroso, demoníaco, diabólico. E tem um filme que ele lançou agora também, e o filme dele é se beber não sei. Olha bem, se beber não sei. Ali também há muita profanação, muita imundícia, muita blasfêmia contra Deus. Então, o que é esse porta do fundo? Qual é esse primeiro ponto? É um povo, não só eles, que são realmente blasfemos, que são realmente pessoas que não têm temor de Deus, não conhecem o Santo, o Todo-Poderoso, mas a despeito disso tudo,
Nós estaremos com o Cordeiro naquele grande dia. E observe o que diz Apocalipse, verso 7 novamente. Vou ler o 6 e o 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada tribo, nação, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. A hora do juízo é chegada. E adorai aquele que fez os céus e a terra. E aí vem a sequência do versículo. Então, o primeiro ponto é não só eles dois, essa equipe. Inclusive, o outro jovem lá que também é blasfemo, Fábio Porchat, ele tem até um programa de entrevista na televisão. Ele é realmente uma pessoa do maligno, né? Se ele não se arrepender, se ele não tiver temor de Deus, não se arrepender, nesse dia do juízo, conforme nos aponta Atos 17, 31, que Deus preparou um dia para juízo, ele vai estar lá, como também nós estaremos se não nos arrependêssemos. Então todos somos pecadores. Agora, além de pecar, como de ser pecadores, são blasfemos, são medonhos, são tenebrosos. A palavra nos informa em Gálatas 6, verso 7 e verso 8, não errais. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, ele vai colher. Se ele semear na carne, da carne vai ceifar corrupção. Se semear no espírito, do espírito vai ceifar a vida eterna. E esse Fábio Porchat diz assim: deixa que eu me acerto com Deus. Com Deus eu me entendo. Preocupe-se aí com as desigualdades, sociais. Preocupe-se aí com essas coisas. Vocês têm que preocupar aí, ó, com essas desigualdades, com essa diferença. Mas deixe que comigo eu me viro. Com Deus eu me viro. E vai se virar com Deus mesmo. E vai ter que tratar com Deus de fato. Se não se arrepender, vai ter que tratar com Deus. Olha só o que diz Provérbios 13, e o versículo 13. Provérbios 13, verso 13, diz assim: o que despreza a palavra, a ela se apenhora, mas o que teme o mandamento será galardoado. Como é que está na sua versão aí, irmão? Apenhora. O que despreza a palavra será destruído. O que despreza a palavra será destruído. Olha bem isso. O que despreza a palavra será destruído. O que mais tem acontecido é isso. Hebreus 10, verso 31, nos informa a palavra do Senhor que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas eu quero ler em Hebreus, capítulo 10. Em Hebreus 10, a partir do versículo 27. Então, nesse primeiro ponto, eu quero falar sobre os blasfemos, sobre aqueles que zombam de Deus, que descaradamente vêm a público e se lançam contra Deus. Outro dia, eu vi um jovem com trejeitos homossexuais, debochando, era um evento político, ele estava ali, vestido de forma caracterizada como, de fato, um homossexual, rasgando páginas da Bíblia e comendo. Mastigando. Se ele engolia, não sei. Rasgando a Bíblia e mastigando e debochando. No meu coração, eu pensei. No meu coração, eu disse: que o Senhor se vingue de você, rapaz. Você se converta e venha a público pregar que Jesus é o Senhor. Naquela hora eu pensei assim. Hebreus 10, e o verso 27, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só achar aqui que eu estou com uma Bíblia de estudo hoje. Ela é cheia de detalhe pelo meio aqui. Pois bem, está aqui. Hebreus 10, 27. A partir do verso 27. 26, vai. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Prestes a consumir os adversários. Deus é um Deus irado contra o pecador e o pecado. Quem não está em Cristo está em oposição a Deus, ou seja, tem Deus como inimigo. Quem é inimigo da carne, amigo do mundo, é inimigo de Deus. Sem misericórdia, verso 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno
aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível, ou horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aqui está o contexto, é daqueles que desprezam, que vituperam, que se levantam, que ouviram, que desprezaram. Mas traz aqui uma máxima de que Deus há de tratar com aqueles que desprezam. Versículo 28 diz, verso 26 diz, 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto maior e mais severo castigo, aquele que despreza o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Então, primeiro ponto, porta dos fundos. Já colocaram esse nome, porta dos fundos. Pessoas que têm prazer em apresentar um humor ácido, nojento, repugnante. E se esses moços, que eu conheço 2 por nome, que é o Gregório do Vivier e o Fábio Pochard, se ele não se arrepender, não se retratar com o Senhor, a sua condenação certa será. Pode se levantar quantos forem, outros grupos, outras equipes, outros esquerdistas, outros marxistas, outros que estão aí, isso vem de longe, vem de uma mentalidade marxista, de uma mentalidade... inclusive algumas pessoas falam que não se deve mais ir para a faculdade, o jovem filho de crente, porque chega na faculdade, antes de ir, até outro dia eu vi uma postagem, antes de ir está lá, obrigado Jesus, porque eu passei no vestibular e entrei. Quando chega num tempo na frente, aí se torna alguém que se corrompe e que tem aversão a Deus e que começa a falar contra o Senhor. Na verdade, se nós ensinarmos a criança, ensinarmos o jovem, aprendermos, ele vai chegar lá e vai anunciar que Cristo é o Senhor. Anunciar que Jesus é o Senhor. Então, as portas do fundo eu quero usar essa equipe nojenta como aqueles que realmente que trazem uma aversão ao Evangelho e que, além de ter essa aversão, eles blasfemam de Deus. E a palavra nos informa o princípio do conhecimento. E eles se julgam sábios, se julgam inteligentes, se julgam sabedores, conhecedores, detentores de uma categoria, de uma classe, de uma elite, mas se não temer a Deus, eles não passam de nada. Absolutamente. A Bíblia nos informa que todos pecaram, sem exceção. E entre aqueles que pecam também tem aqueles que vão levando uma vida cada vez mais tenebrosa. Portas do inferno, segundo ponto. Marcos 16, verso 18. Eu vou ler só o versículo 18. Marcos, talvez eu leia um pouco mais, mas Marcos 16, 18 é o versículo que eu quero citar para este segundo ponto. Mateus 16, e o verso 18. Mateus. Um texto conhecido. Mateus 16, verso 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, quanto mais as portas dos fundos de uma equipe nojenta, de pessoas nojentas que não têm temor a Deus. Sendo criaturas de Deus, porque não são todos filhos de Deus, só é filho de Deus aquele que nasce de novo da água e do Espírito, não da vontade do homem, nem do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. João 1, do verso 11 a seguir. Então as pessoas costumam dizer assim, todos somos filhos de Deus. Não são. Só é filho de Deus aquele que nasce de novo. São criaturas. Filho de Deus é quem nasce de novo. E eu tenho uma notícia triste para dizer que aquele que não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Ele é filho das trevas. Ele é filho da morte. Ele é filho do mal. É do maligno. E se não se arrepender, seu destino é com seu pai. Lago de fogo do inferno. Eternamente. E repito o que eu falei ontem na minha meditação. Na eternidade, onde você vai passar? As pessoas perguntam, onde você vai passar a eternidade? A eternidade não se passa, ela fica. Você vai estar na eternidade. Onde? Ou com Cristo, ou no inferno. Então as portas do inferno não vão prevalecer. Aqui na passagem, no contexto, é quando o Senhor pergunta para os discípulos o que eles dizem, as pessoas dizem de Jesus, etc. E o Senhor olha e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí o Senhor fala no Pedro, não foi carne, nem foi sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E sobre esta pedra, alguns interpretam que esta pedra é a declaração,
Mas nós entendemos melhor que esta pedra é Cristo. Esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Então nós observamos que as portas do inferno não vão prevalecer de forma alguma. Não tem como. O inferno pode levantar-se o que for, a igreja vai passar, independente do tempo, da dificuldade, da luta, da circunstância que esteja. A igreja vai prosseguir anunciando o evangelho com leis contrárias, com homens matando por causa do evangelho, matando a igreja, cristãos por causa do evangelho. A igreja continua e prossegue firme. E as portas do inferno, ou seja, há várias portas que podem ser levantadas, abertas para a proclamação do mal. Existem portas dentro da linha social, política, econômica, em todo quanto é canto para prejudicar, para ser contra a igreja e para blasfemar de Deus. E eu quero ler um texto aqui em Lucas, capítulo 7, e o verso 13. Lucas, e o verso 13 e 14. Lucas 7, o verso 13 e o verso 14, que diz assim a palavra do Senhor. Lucas, mas eu estou ruim, hein? É Mateus, irmão, 7, 13 e 14. É Mateus 7, 13 e o verso 14. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Também é um texto conhecido, que diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Observe isso, muitos. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Na minha versão diz, os que acertam com ela. Talvez na sua não esteja assim, né? Encontram. Poucos os que encontram. Nessa versão aqui, estou com a revista atualizada. São poucos que se acertam com ela. Nós sabemos que a porta da salvação é Cristo, João 10, verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Mas a porta é estreita e a porta estreita são poucos que acertam com ela. E a porta larga, portas do inferno. Embora essas portas não vão prevalecer contra a igreja, elas são largas. E o que é mais cômodo? Está no aperto ou está em largueza? Né? Você usa um sapato apertado ou um sapato confortável que esteja no seu tamanho? É preferível usar um sapato mais larguinho do que apertado, machucando. E a porta estreita é isso. Muitos dizem, não, mas é muito estreito, esse caminho é muito estreito, é difícil, é penoso. É melhor andar pela porta larga. Só que a porta larga leva para a perdição. E muitos entram por ela. Observa só o que diz em Apocalipse 21, e o versículo 12. Olha só, quando o Senhor está falando da Nova Jerusalém, e o versículo 12 informa a palavra do Senhor, a seguinte expressão. Apocalipse 21, versículo 12. Tinha grande e alta muralha, falando da Nova Jerusalém, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para leste, 3 para norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. Parei aqui. Então, aqui, claro, é uma linguagem, nós entendemos que é uma linguagem de figuras, portas leste, oeste, norte e sul, para cada banda da cidade, 3 portas, ao todo 12. O que eu entendo isso? Que é a porta aberta para a salvação para todo lado, para o leste, para o sul, para o norte, oeste, para que as pessoas venham, para que os remidos venham, para que os eleitos entrem. Embora a porta seja estreita, o caminho é apertado, que não é só a porta que é estreita, é a porta estreita com o caminho estreito. Esta é a grande verdade. E poucos são os que se acertam por ela. Mas a porta da salvação para todo lado. Para o pobre, para o rico, para o branco, para o negro, para o homem que tem conhecimento, sábio, para o mais humilde e simples, para aqueles tantos quantos o Senhor chamar. E as portas do inferno, ela é larga, muitos a encontram, e a perdição dos tais é certa. Observe comigo a Provérbios, capítulo 4, e o verso 18 e o verso 19. Provérbios 4, o versículo 18 e o versículo 19, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos
é como a escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Olha bem, presta atenção, guarda esse verbo, tropeçar, tropeçam. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pode ser difícil, pode ser apertado, porta estreito, caminho estreito, luta, cruz para carregar, perseguição, afronta, zombaria, tantas coisas, mas o caminho a vereda é como a luz da aurora. Vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito, e a palavra nos informa que o dia é Cristo, e quando ele voltar, esse dia glorioso vai raiar de forma gloriosa e tremenda. Mas o versículo 19 diz, o caminho dos perversos. Vereda é um trilhinho mais estreito. E o caminho dos perversos, mais largo, uma estrada, é como a escuridão. Nem sabem que tropeçam. Estão tropeçando, mas nem sabem no que tropeçam. Daqui a pouquinho eu vou dizer no que é que eles tropeçam. Eles não sabem, mas nós como igreja, como cristãos, como servos do Senhor, sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, e aqueles que sabem devem ensinar, o que eu estou fazendo aqui hoje, para que saibam no que é que eles tropeçam. Primeiro ponto, os zombadores, os blasfemadores, uma corja de pessoas imundas que profanam o evangelho, que proclamam mentiras, enganos e falsidades, aplaudidos por uma multidão, aplaudidos por massas que estão ali também zombando, que não tem de Deus, que não tem o Espírito de Deus, que não tem temor do Senhor, porque alguém que assiste uma imundície desta, que tem prazer em rir com a zombaria daquilo que é do Evangelho, esse indivíduo não tem o mínimo, a menor noção de temor a Deus. A menor noção de temor a Deus. Oremos para esses moços, que citei o nome aqui, Fábio Porchat e Gregório do Viver, para que se arrependam, porque se não arrepender, eles vão para os quintos dos infernos. É para os quintos dos infernos que eles vão, como fala na minha terra. Né? Só que o quinto dos infernos ainda é macio, né? Porque eles vão para o lago de fogo de enxofre, que arde constantemente. Conforme fala Jesus, que ali o bicho não morre. A consciência. Ali o fogo não apaga. Alguns interpretam que o bicho não morre, mas consciência. Foi a melhor interpretação que eu entendi até hoje disso aí. Puxa, eu tive a oportunidade de ouvir, mas zombou. E zomba mesmo. Terceiro ponto. Os três pós, ou os três tipos de pó. Que tipo de pó? Deixa eu começar aqui com o primeiro pó, que está em Gênesis 3, verso 14. Observe. Isso aqui, claro, bastante conhecido. O texto 3,14 de Gênesis diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse à serpente, aqui na questão da queda, quando o homem caiu por causa da desobediência, etc. e tal. Então o Senhor disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rejeitarás, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Comerás pó. Nós somos informados pela palavra do Senhor em Apocalipse que o Satanás é a antiga serpente, o dragão. Então aqui aponta para o adversário, porque há uma mente tenebrosa por trás dessas mentes que estão ali sendo influenciadas. Porque o homem, ou ele é dominado e conduzido pelo Espírito de Deus, ou ele é dominado e conduzido pelo Espírito do maligno, de fato. Esta é uma realidade que nós temos que anunciar. Ou o homem é guiado por Deus, ou ele é guiado por Espírito maligno. Observe Apocalipse 20, 1 e 2. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então o primeiro pó que eu quero citar aqui, observe comigo Salmo 103, 13 e 14. Observe isso. Salmo 103, 13 e 14. 2 versículos. Salmo 103, 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.
Algumas versões diz, e lembra-se de que somos pó. Então, de que pó que a serpente vai se alimentar? O ser humano, o pecador, o pecado. Ah, mas que linguagem é essa? É uma linguagem pesada, de fato, é. Porque, observe, qual é o sentido de uma serpente? Ah, mas a serpente rasteja, come pó. A serpente natural, cascavel, sei lá, qualquer cobra. Ela come pó, ela rasteja. Mas a antiga serpente ali está sendo feita uma alusão à serpente que foi usada pelo inimigo, e o próprio inimigo ali como uma serpente, que a Bíblia nos informa que vai ferir o calcanhar do filho do homem, ou da semente da mulher, melhor dizendo, e ele vai esmagar a sua cabeça. Então, qual é o pó que vai comer? Qual é o alimento dele? Os pecadores. Está sendo lanchinho, janta do maligno, e vai tudo para o ventre do inferno. O inferno não se farta. Esqueci esse versículo, está lá em Salmo. E o inferno não se farta. De maneira que, indo na linha do maligno, nas portas largas, no caminho largo da perdição, não sabem que tropeçam, é alimento do mal. Estão alimentando o mal, são alimento, a linguagem figurada, evidentemente, mas são alimento do maligno. A palavra nos informa, tem um texto que eu preguei, uma mensagem que eu preguei, está no meu canal, me lembrei agora aqui. O título da mensagem é, você é o que você come. E a Bíblia fala que nós somos um pão, que alimentamos, nos alimentamos do pão, que é a palavra, que é Cristo, e somos um pão para alimentar. Me fugiu agora os versículos, mas está no meu canal essa mensagem. Lembrei agora aqui. Fez lembrado antes, tinha colocado aqui no meu esboço. Mas está no meu canal. Então, do que o inimigo se alimenta disso? É uma figura de linguagem que vai tragar. A Bíblia nos informa que o diabo anda em derredor, bramando como leão, querendo tragar preciosa vida. Mas os eleitos não vão ser alimento do maligno. Os eleitos, a semente da mulher que é Cristo, do qual, através da sua misericórdia, graça e poder, salvou os eleitos, esses não vão ser alimento. Não vão ser essa comida, esse pó que vai ser comido lá. Observe, para você ver, Salmo 113 agora, e o versículo 7. Salmo 113, versículo 7. Observe. Vou ler o versículo 1 aqui, vai. Aleluias, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Também uma linguagem de figura de que Deus pega do pó e levanta, e o homem vem de onde? Mesmo do pó. E aí você olha lá para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4, 5, 6, 7, no versículo 8 vai dizer isso. Aquela canção de Ana, aquele louvor que Ana apresentou, por causa de Deus a socorrer, ela faz essa citação. E Deus fez isso conosco, nos tirou do pó, para nós estarmos com o Senhor, e sermos um reino sacerdotal, um reino que teme a Deus, um povo que teme ao Senhor. Primeiro pó, o homem como pó. E o homem como pó, ele tem duas funções, ou ser levantado por Deus para ser o seu povo, ou ser alimento do maligno. Segundo tipo de pó. Abra comigo em Números, capítulo 5. Números, capítulo 5, verso 11. Números, capítulo 5, versículo 11. Presta bem atenção, porque aqui não é um texto muito conhecido. Na verdade, eu nunca vi ninguém falar, nem ler e nem pregar sobre o que eu vou ler agora aqui. E realmente esse texto aqui, só aqueles que leem a Bíblia mesmo, são ali assíduos na leitura bíblica, que vão se identificar agora. Observe. Verso 11. Números 5, 11. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela, e for oculto aos olhos de seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha,
e não for surpreendida em flagrante, guarda bem isso, e o espírito de ciúmes vier sobre ele e de sua mulher tiver ciúmes por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então este homem trará a sua mulher perante o sacerdote, e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares, de ciúmes, oferta memorativa, que traz a iniquidade à memória. O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará da água santa num vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo. Guarda isso. E o deitará na água. E apresentará a sua mulher, ou apresentará a mulher perante o Senhor, e soltará a cabeleira. E lhe porá na mão a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga, que traz consigo a maldição, estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviastes para a imundícia, estando sob o domínio do teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviastes, quando sob o domínio do teu marido e te contaminaste, e algum homem que não é o teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te porá por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas tuas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e, com a água amarga, as apagará. E fará que a mulher beba da água amarga, que lhe traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E, havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Presta bem atenção nisso. E conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher, sob o domínio de seu marido, se desviar e for contaminada. Ou quando, sob o homem, vier o espírito de ciúmes e tiver ciúme de sua mulher, apresente a mulher perante o Senhor, e o sacerdote nela execute esta lei, toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Deixa eu resumir aqui, ou explicar esse contexto. Olha como é que é a lei do Senhor. O homem descobriu, ficou sabendo, desconfiou que a mulher estava traindo. Não foi pego em flagrante. Não houve testemunhas, mas ele desconfiou. Ou o caso de vir sobre ele o espírito de ciúmes. Não é que ele viu um espírito, é que ele despertou nele os ciúmes. Isso acontecendo, ele vai chegar diante do sacerdote e vai apresentar a mulher. Vai apresentar o caso, vai apresentar um efa, uma parte de um efa, um quarto de um efa, de farinha. Algumas versões vai dizer que é cevada, né? Então trará a mulher perante o sacerdote e juntará a oferta por ela 1/10 de um efa. Feito isso, um efa tem 36 litros. Então 3 litros e 600 de farinha. Feito isso, vai apresentar diante do sacerdote. Olha, sacerdote, eu estou desconfiado dela, eu estou cismado que essa mulher anda fazendo coisas que não deve, e assim por diante. Apresenta o sacerdote, e o sacerdote vai pedir esta oferta, vai fazer essa questão ritualista. Não tem na Escritura Sagrada nenhum lugar relatado que isso foi realizado. Né? Não existe nenhum nada escrito na palavra que tenha sido feito isto, mas tinha essa lei, era um dos preceitos. Então, apresentava-se a mulher, e a mulher é o seguinte: se você não fez nada, está tudo certo,
Mas se você fez, vai pegar um vaso que tinha lá no tabernáculo, com água, chamada de água santa. Algumas versões falam água santa, ou água sagrada, separada. Dentro de um vaso de barro, vai pegar do pó. Olha o segundo pó aqui. Qual é o primeiro pó? O alimento do maligno, o pecador que não se converte. Vai pegar do pó do chão do tabernáculo. Até o pó do chão do tabernáculo era santo. Onde eu quero chegar com isso? Vai entender já já. Pega do pó e coloca na água. Essa água vai ficar turva. Amargosa em dois sentidos. De amarga do pó, da sujeira mesmo, ou amargo do que vai pesar. Do peso do que estava sendo feito. Se ela tomando aquela água estivesse culpada, descairá a coxa e inchará o ventre. Se porventura ela estivesse grávida, perderia a criança, segundo alguns estudiosos da lei. E, nós lemos agora há pouco, que depois, se ela não tiver culpa, ela vai poder conceber. Tendo ela culpa, também vai ficar estéril. E a esterilidade para a mulher judia era algo assim, era uma maldição terrível. O sacerdote vai pegar, olha, observe o versículo 15 e 16. Observe o versículo 15 e o versículo 16. O sacerdote fará chegar e colocará ela perante o Senhor. Versículo 15, melhor dizendo. Então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa, de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite. Um dos tipos do Espírito Santo, não vai deitar azeite. E também não vai colocar incenso, um dos tipos da oração, daquilo que é apresentado com cheiro agradável diante do Senhor. Porquanto é a oferta de manjar de ciúmes, oferta memorativa, de estar diante de Deus como memorial, que traz a iniquidade à memória, que vai trazer o pecado à memória. E o sacerdote vai fazer chegar e colocará perante o Senhor, sem o azeite, sem o incenso. A mulher vai soltar o cabelo, a cabeleira. Algumas versões vai se descobrir, não sei como é que está na sua versão aí, vai soltar a cabeleira, porque ela é guardada com véu, vai soltar o cabelo, e ou seja, vai descobrir-se, vai revelar, né, digamos assim. E o sacerdote, verso 17, tomará a água santa num vaso de barro, também tomará o pó que houver no chão do tabernáculo, e vai deitar. Agora, depois ele vai fazer esse conjuramento, e a mulher vai dizer amém, amém. Concorda? Sim, assim seja. E vai pegar aquela oferta de farinha da mão da mulher e vai mover, distante do corpo em horizontal e trazendo. Depois na vertical, fazendo uma cruz mesmo. E vai apresentar aquela oferta, e a mulher vai tomar. Depois você lê com calma todo o texto, de novo. E vai tomar aquela água. Tendo culpa, ela vai ficar amaldiçoada, porque é uma água amaldiçoante. Não tendo culpa, está tranquilo. Onde eu quero chegar com isso? Deus cuida dos mínimos detalhes. Observe só mais um versículo ainda. Em Deuteronômio 4. Está pertinho aí, ó. Do versículo 6 ao versículo 8. E eu já volto aqui. Deuteronômio 4. Do versículo 6 ao versículo 8. E eu já volto a explicar esse pó aí. 4, 6, 8 de Deuteronômio. Está aqui 4, 6 e 8. Vou ler o 5 também. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Aqui o povo já é para entrar na terra prometida, etc. Qual é o povo que tem um Deus com leis tão justas? Então qual é a preocupação aqui? As nações vão saber que o Deus santo que separou, que tirou o povo do Egito, é um Deus santo e que povo tem deuses tão chegados. Guarda essa palavra, deuses tão chegados. Nós temos esse Deus que é tão chegado, que pelo novo caminho que Cristo abriu na cruz, nós temos acesso direto a Ele, não mais só como um sumo sacerdote. Uma vez por ano entrava no Santo do Santo. Hoje, agora, a qualquer momento, nós temos livre acesso porque Cristo fez na cruz do Calvário essa obra.
Então, o que eu quero dizer com isso? Os mínimos detalhes Deus cuidava para que as pessoas glorificassem Ele, tanto o povo quanto as nações em derredor. Eu quis apresentar esse caso da mulher. Se fosse realmente tivesse em pecado, ela ia sofrer a punição das águas amaldiçoantes, das águas amargas, do pó do templo. Uma coisa pó, algo desprezível. Algo que nós juntamos aqui, varremos, colocando na pazinha e joga no lixo e vai embora. Mas do pó do templo até o pó do templo, mínimo detalhe, Deus cuidava daquilo para ser santo, para ser usado em alguma situação ritualística no tempo da lei. De natureza que o pó que servia para amaldiçoar, se houvesse culpa no caso, coisa ínfima, desprezível até, mas é santo a Deus, tudo para Deus é santo. Volta para as portas do fundo lá. Se Deus cuida dos mínimos detalhes, de fazer que do pó do templo, da poeira, do que está no chão, vai para a água, e água observa isso, água com pó vira barro, e do barro Deus fez o homem, do pó da terra, né? Diga isso aí. O sacerdote apresenta de uma coisa ínfima, do pó ali, para apresentar uma maldição. E as nações, tendo leis tão justas, vão dizer, aliás, o povo de Deus, tendo leis tão justas e Deus tão chegado, eles vão glorificar a Deus, eles vão dizer quem é o povo que tem um Deus tão chegado e leis tão justas como esse povo aí. E esse povo aqui é o novo Israel, o povo de Deus, a igreja. E as pessoas podem até zombar, podem murmurar, podem blasfemar, podem fazer o que quiser, mas eles vão ter que se curvar um grande dia e vão dizer, realmente, este povo é o povo de Deus e este Deus é grande. Porque, no mínimo detalhe, eles tiveram que glorificar a Deus por leis tão justas. Que povo na terra tem Deus tão chegado e leis tão justas. Então, Deus tem interesse em que o seu povo glorifique, não é ficar dando glória, é glorificar com a sua vida, com atitude, com palavras também pode ser, mas com a sua vida, com atitude, com tudo. Porque quando as pessoas passam dificuldades, em muitos casos, a pessoa não bendiz, ela amaldiçoa, ela blasfema, ela murmura, no mínimo. Mas a pessoa que é servo de Deus, nascida de novo, ela sabe que aquilo ali serve também para a glória de Deus. Momentos difíceis no meio do povo de Deus também serve para a glória de Deus. Talvez não entendamos, mas serve para a glória de Deus. Então, de uma coisa mínima, olha, o que tem a ver o marido que talvez ela nem fez nada, mas ele inculcou com aquilo. Ele está desconfiado. E tinha uma lei ali, mínima. Olha, estou desconfiado da minha mulher. O que aconteceu? Olha, tomei assim, tomei assado, e não sei o que lá. Né? Então tá bom, vamos fazer isso, isso e isso. Se Deus cuida de uma coisa aparentemente mínima, poxa, de um fulano, de um irmão, meu Deus, que tanta coisa para cuidar, tanta coisa para fazer, tanta terra para conquistar, tanto preceito para cumprir, mas tem isso, Deus cuida dos mínimos. Você acha que Deus não vai cuidar de um povo como esse, como Porta dos Fundos? As pessoas costumam dizer assim, na verdade é o seguinte, observa, as pessoas aí ficam zombando, eu queria ver se zombassem dos muçulmanos. Eu queria ver se eles zombassem de Maomé e dos muçulmanos, aí você ia ver, tudo bem, eles têm uma atitude mesmo, como fizeram lá com aquele jornal francês, fugiu agora, não quase lembrei, fugiu o nome agora aqui. Aquele jornal francês que fazia ali uma charge, etc., e zombaram dos muçulmanos, né, zombaram de Maomé, enfim, quase que eu lembrei, Charlie Hebdo, né? Inclusive houve ataques terroristas por causa de zombar da sua fé. Aí alguém fala, você queria ver se o Porta dos Fundos zombasse dos muçulmanos. Eu queria ver, peraí, o muçulmano vai lá e mata mesmo, joga bomba, homem bomba, mulher bomba, carro bomba, tudo quanto é tipo de bomba. Só que eles matam o corpo e acabou. Mateus 10, 28 diz, não temais aqueles que matam o corpo. E não pode fazer nada mais. Temei a Deus, que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, se Deus cuida de um homem que está enciumado da mulher, que pode ser que ela não tenha nada do pó ali. Qual é o segundo pó? É o pó separado santo mesmo ali, pequeno, negócio ínfimo, para cuidar de um detalhe. Se Deus cuida desses detalhes, pode ficar sossegado. Que é a hora desses miseráveis, quase que eu falei desgraçados, né? Porque desgraçado é sem graça, né? Mas eu não falei. Se Deus cuida desses mínimos detalhes, para que o povo glorifique a Deus, dizendo, olha que povo é esse que tem leis tão justas, não vai cuidar de um povo desse aí? Porque às vezes a
A questão é, por que o ímpio prospera, o blasfemador prospera e o justo padece? Só que o prosperar dele vai chegar um tempo de fim. Como a luta do cristão também vai chegar um tempo do fim. E aonde vai depois daqui? Vai viver quantos anos? 30, outros 50, outros 70, 80, alguns mais, alguns poucos mais do que isso, 100, enfim. Mas daí, para onde vai? Lucas 10, o verso 19 e 20, quando os discípulos voltaram, né, daquela momento que Deus, o Senhor Jesus nos enviou para anunciar o evangelho, eles foram de 2 em 2 tal, aos 70, se não me falha a memória. Enfim, foram pregar o evangelho e quando voltaram disseram, olha, até os demônios se submetem a nós. Aí o Senhor olha para ele e fala assim, olha, não se alegre porque os demônios se submetem a vocês. Alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então nós ficamos tristes realmente porque alguém zomba do nosso Deus, porque quem é cristão, quem é temente a Deus, quem tem temor de Deus, aliás, mesmo pessoas que não são convertidas, quando ouvem uma coisa dessa, ficam aborrecidas, ficam até angustiadas. Mas nós que somos cristãos, não temos, vamos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Agora, abre comigo sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Alguns interpretam que esse escrito no chão é a referência à morte, aqueles que vão morrer e vai para o chão sem glória, sem lembrança, sem nada. Mas o importante é que aqueles que estão com Cristo, com o Senhor, o seu nome é escrito no livro da vida. E o texto diz, aqueles que deixam a esperança de Israel. Claro, o texto aqui é para Israel, porque Israel estava revoltado com o Senhor, melhor dizendo, virando as costas para Deus, foram levados em cativeiro, não ouviram a pregação, não ouviram o evangelho, não se curvaram diante de Deus. E vou repetir, ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão. Enquanto que os salvos, os eleitos do Senhor, têm o nome escrito no livro da vida. Então esses que zombam, pode ter o nome na calçada da fama, nos cinemas, nos cartazes de cinema, etc. Mas na verdade, se esquece de Deus, se aparta de Deus, tem o nome escrito no chão. Terceiro pó. Primeiro pó, o homem ímpio alimenta a serpente. Segundo pó, uma coisa ínfima que Deus usa para cuidar dos seus, para que as nações glorifiquem a Deus pelo testemunho, pela palavra, por Deus tão chegado. E se Deus cuida de uma coisa tão mínima, quanto mais do seu povo, e essas pessoas que estão zombando não vão ser tratados, alguns dizem, ora, se fosse como os muçulmanos, mas horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo, e o muçulmano pode matar somente, mais nada. E Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Terceiro pó, Mateus 21. Mateus 21, verso 44. Eu vou ler uns anteriores também. Mas vamos para Mateus 21. Glória a Deus. Mateus 21. Diz assim a Sagrada Escritura. O verso 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem esta pedra cair ficará reduzido a pó. Terceiro tipo de pó. Terceiro pó. Primeiro, a pedra é Cristo Jesus. O próprio Senhor disse assim, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha só o que diz Romanos 9:33. Vamos lá comigo? Romanos 9, e o verso 33. Diz assim a palavra: como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. O apóstolo Pedro também nos informa outra passagem que Jesus é a pedra. 1 Pedro 2, versículo 6. Ela é pedra, angular de esquina, etc. e tal e tal. Lembra que eu falei agora há pouco? O caminho do justo, a vereda do justo é como a luz da aurora.
vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, mas o caminho dos ímpios é escuridão, é treva, nem sabem no que tropeçam. Tropeçam aqui, ó, na pedra, que é Cristo Jesus. Observe, Mateus 21, 44. Todo que cair sobre esta pedra, vou ler o 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O povo de Deus, os sacerdotes, os cabeças de Israel, rejeitaram o Messias, a nação rejeitou o Senhor. Ah, mas não foram os judeus os primeiros cristãos? Foram. Mas a nação rejeitou o Messias. Então um outro povo foi levantado, dentre os pecadores, gentios e judeus, formando um novo homem. Efésios nos informa isso. Quem é esse novo homem? A igreja. A igreja, então, vai dar os respectivos frutos. Agora, quem cai sobre essa pedra, que é Cristo, ele é feito em pedaços. Porque quando nós caímos sobre Cristo, nós somos despedaçados. Nosso ego, hoje não tem um egocentrismo aí? Esses pregadores egocêntricos, antropocêntricos, como eu preguei ontem, que eu falei ontem, sobre essa ideologia, essa teologia aí do coaching e a miséria humana, eles são antropocêntricos. Nós somos o centro de Deus, é nada. O centro de Deus é Cristo, Cristo é o centro do Pai, é o Pai, o Filho, o Espírito, é ali Deus. É um caso de amor de Deus, o Filho, ali o Pai. Então Deus, por misericórdia, nos alcança. De maneira que quando caímos sobre Ele, não tem como ser o homem sentado em si, antropocêntrico e ser cristão, porque ele vai ser quebrado, ele vai ser jogado, vai ser lançado. Quem cai sobre a pedra é feito em pedaços. Caco entre os cacos de barro. Esse cai sobre a pedra, Cristo. Eu caí, você caiu. Quebrou a nossa arrogância, quebrou, fez em pedaço o nosso egocentrismo, fez em pedaço as nossas confianças em braço de carne. Confiamos nele, vamos quebrado. E ele nos formou para a sua glória, nascemos de novo. Agora vem o detalhe. Os que caem sobre a pedra são feitos em pedaços. Os que a pedra cai sobre eles são feitos em pó. Aí já é diferente. Quando eu caio, eu não sou feito em pó, porque eu já sou pó. Eu sou feito em pedaços. E Deus me faz nova criatura. O pecador é feito nova criatura. E a pedra, ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. A pedra angular de esquina, o fundamento, caímos, somos feitos em pedaços e somos edificados moradas do Espírito, para a glória de Deus. Quando o homem não quer, rejeita como porta dos fundos, como aqueles que professam uma fé contrária à verdade do Evangelho, que desprezam a palavra, que desprezam o Evangelho, que são contra de fato de verdade, o que acontece com esse? A pedra vai cair sobre cima deles. E quando cai sobre eles, são feitos em pó. Então nós podemos dizer assim para o pecador, ou você se arrepende, ou é só o pó. Literalmente. Eu não sei evangelizar. Está aqui, ó. Ou você se arrepende dos seus pecados, ou então é só o pó. É gíria? Não, olha aqui, ó. Não só aqui, tem Lucas também, mas Mateus 21, 44. Quem cai sobre ela é feito em pedaços, mas sobre ela, quando ela, pedra, cair sobre alguém, será feito em pó. E a palavra nos informa, na abertura do quinto selo, as pessoas gritando desesperadas por causa da visão de Cristo na sua glória, vindo com poder de grande glória, eles vão blasfemar, vão pedir que os rochedos caiam sobre ele, por pavor e por medo. Capítulo 6, não falo em memória. E um contraste muito grande, capítulo 6. No capítulo 7, quando a igreja já com o Senhor vai estar adorando e glorificando a Deus. Volta comigo para Apocalipse, que aqui eu vou encerrar. Com mais 2 versículos. O verso de número 7, novamente, que diz... Eu vou ler o 6 e o 7, né? Porque senão fica desconexo. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar, aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, e o mar, e as fontes das águas. Esse que blasfema de Deus, que murmura de Deus, que fala contra o Senhor, bebe a água que Deus fez. 21, Apocalipse 14, verso 6 e 7. As pessoas, Apocalipse 14, verso 6 e verso 7, que blasfemam de Deus,
blasfemo daquele que criou o H2O, a água que ele bebe, que criou o oxigênio, o O2 que ele respira. Esses mesmos que murmuram que blasfemam de Deus, é o mesmo, eles blasfemam e murmuram do Deus que criou e deu inteligência para o médico criar uma medicação para cuidar da saúde desses que zombam, que blasfemam, que murmuram de Deus, que falam que Deus não existe. Diz o nécio, o louco, o insensato no seu coração. Não há Deus. Esses mesmos zombam do Deus que faz a terra brotar, a chuva descer, a terra brotar, para que ele coma o seu arroz, o seu feijão, a sua farinha de trigo, para fazer o seu pão. Esse mesmo Deus é o Deus que dá ao homem a vida, a respiração e tudo mais. Mas blasfemam de Deus. Mas vai ter um dia do acerto de contas. Aí serão reduzidos a pó. E aí serão lançados no lago de fogo e de enxofre, eternamente distante da presença do Senhor. E com mais um versículo eu encerro, que está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Diz que leria mais 2 versículos. Então agora, Eclesiastes 12, o verso 13, diz assim a palavra do Senhor. No finalzinho de Eclesiastes, na carreira de Salomão, Salomão que teve 1000 mulheres, que teve riqueza, fama, etc. Há um tempo ele se corrompeu, dando ouvido às suas esposas, e escreveu salmos, escreveu provérbios. Só que quando chega no capítulo 12 de Provérbios, o versículo 13, está escrito assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Em Apocalipse nós lemos: temei a Deus e dai-lhe glória. Que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, seja Porta dos Fundos, seja quem quer que for, que seja. E que Deus nos dê graça de falar. E eu não poderia me calar ante a tão terrível blasfêmia, mas ao nosso Deus, glória, honra, louvor para todos sempre. Amém.